Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11. O tema nessa noite é o livro da vida. Diga bem forte, vocês sabem como a gente faz, então já diga forte de primeira vez. Diga bem forte assim, o livro da vida. Esse é o tema. Então nós vamos entender um pouco, na verdade, Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando. Isso vai acontecer mais rápido do que eu ou você podemos imaginar. A volta de Jesus está muito perto e nós precisamos estar preparados para este momento. Quando a igreja, literalmente, os salvos, os redimidos, serão arrancados da terra. Isso que é a palavra arrebatamento, literalmente, ela significa isso, ser arrancado da terra. E nós precisamos nos preparar, nós precisamos, nesse tempo que ainda nos resta, viver com mais santidade e temor. Mais santidade e temor. Então, nós temos falado sobre arrebatamento, temos falado sobre as últimas coisas, os últimos acontecimentos, porque isso é o que está no calendário de Deus. Nós estamos prestes, nós já estamos naquilo que a Bíblia chama o princípio das dores. Já começaram, não vai começar, nós já estamos vivenciando isso. Mas há um desfecho final para a história. E o livro de Apocalipse, que foi uma revelação que Jesus deu ao apóstolo João, o último apóstolo a morrer, já estava idoso, exilado na ilha de Patmos por causa do evangelho, preso ali. E ele teve uma visão, uma revelação, e essa visão, essa revelação é registrada no livro de Apocalipse. E o livro de Apocalipse, ele tem como objetivo, não é assustar os crentes. Você não precisa ter medo de ler o livro de Apocalipse. Toda a palavra de Gênesis a Apocalipse foi escrita para gerar fé em você. Nenhum livro da Bíblia foi escrito para gerar medo em você. Nenhum livro da Bíblia, nem o Apocalipse. Então, não deixe de ler o livro de Apocalipse por causa de um entendimento errado. Ali tem muitos juízos, né? A partir do capítulo 6, você vai vendo ali todos os juízos que Deus vai derramar sobre a terra. Vai ser um tempo, e o Antigo Testamento chama esse tempo do dia da ira do Senhor. Aonde aqueles que rejeitaram o evangelho, aonde aqueles que rejeitaram a Jesus, que não forem arrebatados, que ficarem aqui na terra, sofrerão aquilo que a Bíblia chama de tribulação. Mas a igreja será arrebatada. Nós não fomos destinados para a ira. O Senhor vai nos tirar aqui da terra. Então, deixa eu te dar uma boa notícia. Aqueles juízos que estão descritos no livro de Apocalipse, do capítulo 6 até o capítulo 18, se você é salvo em Jesus Cristo, isso não vai acontecer com você. Porque você já vai estar lá na glória. Amém? Então ele é o desfecho. O livro de Apocalipse, ele revela como que a história vai fechar, vai ser fechada aqui, vai ser concluída aqui. E tenha certeza que apesar a aparência em que nós estamos vivendo hoje, parece que as trevas estão prevalecendo, o mal está prevalecendo, mas é garantido, Jesus, ele já é vencedor. Amém? Então Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, coloca na minha versão ali, por favor. Não está na versão que está ali na RC. Coloca na NA, por gentileza, para que todos possamos aqui acompanhar a mesma versão. Obrigado. Então diz
assim: vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. Preste atenção nisso. Deixa eu fazer essa diferenciação antes de nós continuarmos lendo. Os salvos em Cristo Jesus. Eu disse o que agora? Isso, os salvos, eles vão comparecer ao tribunal de Cristo. Então existe uma diferença entre o tribunal de Cristo e o grande trono branco. O grande trono branco não é para os salvos. Nesse capítulo, a igreja foi arrebatada, já aconteceu a tribulação, já se encerrou o milênio, está chegando ao fim. Agora é o fechamento de todas as coisas. No final do milênio, os mortos sem Cristo, os mortos sem o quê? Cristo. Aqueles que não aceitaram a Jesus vão ressuscitar. E eles vão ressuscitar para comparecer diante do grande trono branco. E quem é que está sentado nesse grande trono branco? O próprio Deus. Então vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Olha que interessante, versículo 12. Vi também os mortos, grandes e pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, onde estão registrados os atos destas pessoas. Por isso que eu e você não vamos comparecer, porque Colossenses diz que o escrito de dívida que era contra nós já foi apagado, já foi cancelado. Agora o que está sendo registrado são as nossas obras como salvos. E o que vai ser julgado, nós não passaremos no julgamento para a salvação, perdição, mas passaremos, as nossas obras serão julgadas para galardão. Ainda outro livro, o livro da vida, diga bem forte, o livro da vida. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam. E foram julgados, olha que interessante, um por um. É individual. Eu sempre digo isso, salvação é individual. Diga comigo bem forte, salvação é individual. Deixa eu lhe dizer algo. Logicamente, se eu e você temos familiares, parentes, que ainda não receberam Jesus, nós devemos nos esforçar, pregar a palavra, orar, não desistir. Mas eu sempre digo o seguinte: se ninguém na sua casa quiser ser salvo, então, e você quer, você não precisa esperar ninguém. Você não precisa esperar ninguém. Você pode dar o primeiro passo. Você pode caminhar. Porque é individual. A salvação, a sua salvação não está ligada se o seu marido ou se a sua esposa quer ser salvo. Se alguém da sua família quer ser salvo. A sua salvação está ligada somente a uma coisa, a sua fé em Jesus Cristo. Então, não adie para o futuro na expectativa de que algum familiar vai receber Jesus junto com você. Se você já crê, você já pode tomar essa decisão pessoalmente e individualmente. Então, continuando. A morte e o inferno... versículo 13. A morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Versículo 14. Então a morte e o inferno
foram lançados no lago de fogo. Então, atualmente, as pessoas que morrem sem Jesus hoje, elas vão para o inferno. É o que a Bíblia diz. Mas a Bíblia também diz que o inferno será jogado nesse lago de fogo. O inferno será jogado neste lago de fogo. E esta é a segunda morte, o lago de fogo. Versículo 15. Agora preste atenção, versículo 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Eu quero que toda a igreja comigo, bem forte mesmo, nós vamos ler juntos o versículo 15, que é aqui o ponto principal da nossa mensagem hoje. 1, 2, 3 e já. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Mais uma vez, muito bonito como foi. Vamos de novo, 1, 2, 3 e já. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Amém? É o que a Bíblia diz. Se o nome de alguém, quem quer que seja, não estiver inscrito no livro da vida, então, ouça isso, não é o suficiente você ser frequentador de igreja. Estar dentro, fisicamente, de uma igreja, não é a garantia de que o seu nome está inscrito no livro da vida. Ter familiares cristãos, pai, mãe, esposa, marido, filhos, também não é. O livro da vida é o registro celestial dos redimidos, daquelas pessoas que foram redimidas, salvas pelo sangue de Jesus. Todas as pessoas que receberam Jesus como Senhor, Salvador das suas vidas, receberam a salvação em Jesus. Os seus nomes estão registrados nos céus. Estão lá registrados neste livro que a Bíblia chama do livro da vida. E para você entrar no céu, você precisa ter o seu nome registrado ali. Em Hebreus capítulo 12, versículo 22 e o 23, ele vai também mostrar que existe esse registro no céu. Existe, vamos dizer assim, um controle no céu dos nomes daqueles que estão salvos. Olha só, Hebreus 12, versículo 22 diz: Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva, versículo 23, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, arrolados, registrados nos céus. Então perceba que a Bíblia, ela ensina isso. Ela mostra que os nomes dos salvos, dos verdadeiros salvos, diga bem forte assim, dos verdadeiros salvos. Fala bem, verdadeiros salvos. O nome, só Deus conhece quem são os verdadeiros salvos. Você só pode saber de você. Dos outros não tem como.
Mas Deus conhece. Deus sabe. E se você faz parte desse grupo de pessoas que são verdadeiramente salvas, não basta você gostar do evangelho, não é suficiente você gostar de igreja, se sentir bem no culto, até gostar da palavra, dos louvores. Nada disso garante a você entrada no céu. Você pode até mesmo, eu ouço muito essa expressão, as pessoas falam assim: pastor fulano é tão bom, é capaz de tirar a roupa do corpo para dar para alguém. Isso não garante salvação para ninguém. Você ser tão bonzinho que você é capaz de tirar a roupa do corpo e dar para alguém, não te garante entrada no céu. O único meio de você entrar no céu é ter o seu nome inscrito no livro da vida. E só tem uma pessoa que pode escrever o teu nome lá: Jesus. Então, esse livro da vida contém o nome daqueles que vão herdar a vida eterna. Está lá, registrado. E quem não tem o nome escrito no livro da vida, é claro, simples, não tem nem muito o que explicar aqui nessa mensagem. Quem não tem o nome escrito no livro da vida, a Bíblia diz que não terá direito de entrar no reino de Deus. Lá em Apocalipse, capítulo 21, o versículo 27, capítulo 21, versículo 27, deixa isso bem claro para nós. Nela, ou seja, na Nova Jerusalém, que é uma forma da referência ao paraíso, nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente, exclusivamente, você pode, igreja, completar o final desse versículo, mas somente os... Mais uma vez, mas somente os... Coisa mais importante, a coisa mais importante para mim e para você é ter o nosso nome inscrito no livro da vida do Cordeiro. Veja, esse livro da vida, a Bíblia diz que ele é do Cordeiro, ou seja, de Jesus. Jesus é o dono desse livro. Só ele registra os nomes lá. Ele é o responsável por este livro. Então, as pessoas que não tiverem os seus nomes inscritos no livro da vida, a Bíblia é muito simples, ela é muito clara, ela é muito direta nesse assunto. Ela não faz rodeio, ela é direta. Olha, não entrará nada que seja impuro. Então nós precisamos ser purificados no sangue de Jesus. Nem o que pratica abominação. Então tem que haver mudança de vida. Então as pessoas falam de aceitar Jesus. Eu aceitei Jesus. Agora, eu estou indo na igreja. Mas elas continuam praticando as mesmas coisas. Quando nós falamos de aceitar Jesus, é a forma popular como as pessoas entendem. Quando nós falamos de aceitar Jesus também significa mudança de vida. Quando alguém recebe salvação em Jesus, primeira coisa, o sangue de Jesus vai purificar a vida dela. Vai limpar a vida dela. Aí ele diz assim, nem pratica abominação e mentira. Ou seja, aceitar Jesus também exige mudança de práticas. Aceitar Jesus vai levar você a abandonar práticas pecaminosas.
Aceitar Jesus vai levar você a uma mudança radical de vida. E não é porque a igreja proíbe que crente não pode fazer isso, crente não pode fazer aquilo, crente não pode beber, crente não pode fumar, crente não pode ir, que as pessoas acham que a gente fica aqui e tentando proibir as pessoas. Não, quando você aceita Jesus por causa do poder do Espírito Santo que limpa, que purifica, ele te liberta do poder do pecado. Você é livre, você não é mais prisioneiro do pecado, você não tem mais prazer no pecado, você não tem mais prazer em continuar no mesmo estilo de vida. Há uma mudança de dentro para fora na sua vida. Não é uma questão de proibição. Aliás, irmão, deixa eu dizer algo para vocês. Vocês não estão proibidos a nada. Quer pecar? Fique à vontade. Eu é que não vou ficar vigiando a vida de vocês. O que vai adiantar? Se você quiser pecar, se você quiser fazer errado, você vai fazer do mesmo jeito. Certo? Verdade ou não? É verdade. Quando quer fazer errado, quando quer cometer o erro, você dá um jeito. Só tem uma coisa que segura eu e você. Só tem uma coisa. Temor a Deus. O temor a Deus é a única coisa que pode me frear e frear você nos nossos impulsos pecaminosos. Nenhum homem com proibições consegue controlar o meu e os seus impulsos. Nenhuma igreja, por mais proibitiva, rigorosa, e aliás, quanto mais a igreja inventa proibição, mais as pessoas vivem errado. Porque quando diz assim, não pode colocar a mão aqui. Não pode pegar essa garrafinha aqui, hein, gente? Você já está com vontade de sair agora do seu lugar e pegar. Só porque eu falei que não pode. Quanto mais não, isso instiga em mim você a vontade de fazer. Porque parece que o que é proibido é mais gostoso. Então o que vai frear eu e você? Igreja, pastor. O que vai frear eu e você é temor a Deus. O temor a Deus vai estar lá no teu coração quando você tiver certeza que ninguém está vendo, que ninguém vai descobrir, mas que você sabe, Deus está aqui e Deus está vendo. Então nessa hora, o temor, ele freia você de fazer o errado. Então aceitar Jesus, existem mudanças de prática. Agora, o destino das pessoas que não estão inscritos no livro da vida é terrível. Olha só, 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, diz assim, está fazendo a referência a estas pessoas que não têm os seus nomes inscritos no livro da vida. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, coloca aí para a gente. Estes sofrerão penalidade de eterna. Vamos, me ajuda. Estes sofrerão o quê? Vamos, igreja, me ajuda. Estes sofrerão o quê? De eterna destruição. Então veja, o julgamento, para quem não tem um nome escrito no livro da vida, primeiro será eterno, não será temporário, será eterno. Assim como nós estaremos eternamente com Jesus, aqueles que não tiverem os seus nomes inscritos no livro da vida estarão eternamente penalizados em destruição. É uma punição, diga bem forte assim, punição eterna. Ou seja, as pessoas só podem mudar isso aqui na terra. Depois que partiu, não tem mais como mudar. Então quem não tem os seus nomes inscritos no livro da vida, a Bíblia diz isso, estes sofrerão penalidade de eterna destruição. Eterna. Não é temporária,
não é purgatório, não é para expurgar os pecados. O único que pode pagar pelos meus e os seus pecados é Jesus. Ele já fez isso lá na cruz. Quem crê e receber é salvo e tem o seu nome escrito no livro da vida. Quem não crê nisso que eu acabo de dizer, que a palavra diz, não terá o seu nome escrito no livro da vida e terá que pagar para ver lá no juízo final. A Bíblia diz assim: banidos da face do Senhor, essas pessoas nunca mais terão oportunidade de serem salvas. Elas passarão a eternidade após eternidade, após eternidade, eras e eras e eras e eras infinitas, por toda a eternidade, no lago de fogo. Sem nunca mais ter a chance, a oportunidade de sair de lá. Sofrerão a penalidade de eterna. Banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. É por isso que Jesus, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, o versículo 20, quando os discípulos voltam alegres por terem expulsado demônios, eles voltaram felizes, porque os demônios se submetiam a eles. Então Jesus falou assim: no entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim, isso tem que ser motivo de alegria para mim e para você. E sim, porque o nome de cada um de vocês está registrado nos céus. Meu irmão, se você tem a certeza absoluta que o seu nome está registrado no céu, levante as suas mãos e louve ao Senhor, glorifique ao Senhor, agradeça ao Senhor. Diga assim para Deus: obrigado, Pai. Meu nome está escrito no livro da vida. Eu fui lavado, redimido pelo sangue de Jesus. Eu não sofrerei a penalidade eterna, mas eu entrarei no reino celestial e estarei eternamente com o Senhor. Nós te louvamos, ó Deus. Que alegria, Pai, é ter o nosso nome escrito no livro da vida. Esse é o motivo de alegria. Você tem certeza disso? Eu creio que tem gente aqui que tem certeza. Você tem certeza que o seu nome está registrado no céu? Você pode dar um glória a Deus bem forte. Nós podemos, pastor, não tem como eu saber se o meu nome está escrito no livro da vida ou não. Não é assim que a Bíblia ensina. Nós podemos desfrutar da certeza da nossa salvação. Nós podemos desfrutar. A Bíblia, ela ensina isso, a respeito da certeza que os verdadeiros, eu quero usar bem essa expressão, o verdadeiro salvo. Deixa eu dizer algo para vocês, nem todo crente, nem todo membro de igreja, nem todo pastor, nem todo mundo que é usado por Deus é verdadeiramente salvo. O próprio Senhor Jesus disse: olha, naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. E o que eles vão ouvir? Apartai-vos de mim, malditos de meu Pai. Eu não conheço vocês. Tem muitos no nosso meio, tem cara de crente, tem jeito de crente, tem Bíblia de crente, parece que é crente, mas não é. Não está verdadeiramente salvo. Irmão, não esteja você incluído no grupo que parece, mas não é. Eu oro para que
cada um de vocês que me ouvem aqui nessa noite estejam inseridos naquele grupo que é verdadeiramente salvo. No entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Então, nós podemos sim, é possível sim, saber se nós temos ou não nosso nome inscrito no livro da vida. Eu quero mostrar para você pelo menos 3 textos. O primeiro está lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 3. Paulo falando à igreja ali de Filipe, ele cita o nome de alguns deles e diz assim: peço também a você, Filipenses 4:3, peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho, juntamente com o Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes, olha só, cujos nomes se encontram no livro da vida. Repita comigo: cujos nomes se encontram no livro da vida. Então o que o apóstolo Paulo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ele está citando um grupo de pessoas que naquele tempo, naquela época estavam vivas, porém eram verdadeiramente salvos. E Paulo fala: olha, estas pessoas têm os seus nomes inscritos no livro da vida. Se Paulo podia ter essa certeza, eu e você também podemos ter essa certeza. Eu sei, amado, que aqui nesta igreja tem pessoas cujos nomes delas estão registrados no livro da vida. Sabe, eu não posso botar minha mão no fogo que todos. Aliás, eu só boto a minha mão no fogo por aquele que botou a mão na cruz por mim. Aquele que botou a mão na cruz, pregos na cruz, por ele eu boto a mão no fogo. Salvação individual. Mas eu creio que aqui no meio da Igreja Batista Ebenezer, nós temos sim pessoas que são verdadeiramente salvas. Eu creio. Olha só também o que está escrito em 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5, o versículo 13. Ele está falando, nós estamos falando aqui sobre a possibilidade de você ter a certeza da sua salvação. Irmão, deixa eu dizer algo para você. Você não pode ter dúvida se você é salvo ou não. Você tem que ter certeza. 1 João 5,13 diz: estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam. Para que saiba, para que você tenha certeza. Para que você saiba que você tem a vida eterna. Então Deus quer, Deus não quer que a gente viva aqui na terra com a incerteza: será que eu sou? Será que eu não sou? Eu não sei se eu sou. Ele fala: olha, o que foi escrito na Bíblia, o que foi registrado na palavra, estas coisas escrevi a vocês, para mim e para você, que creem no Filho de Deus. Eu pergunto nessa noite à igreja: alguém aqui crê no nome do Filho de Deus? Então ele diz assim: para que saibam, não para que tenham dúvida, não para que tenham incerteza, não para que você ache, eu acho que sim, eu estou me esforçando. Não, é para que você saiba. Você tem que saber, você tem que ter uma convicção, uma certeza dentro do teu coração. Uma convicção, uma certeza de que você é salvo em Jesus. Que o Espírito Santo habita dentro de você, que o seu nome está registrado no livro da vida, que os seus pecados foram
completamente apagados. Que você saiba que a qualquer momento que você deixa essa terra, seja pela morte física ou pelo arrebatamento, você não tem dúvida que você vai estar com Jesus. Para que saibam que tem a vida eterna. Outro texto que garante que eu e você podemos ter a certeza da nossa salvação, está em Romanos capítulo 8, versículo 16. Romanos capítulo 8, versículo 16 também é um texto que me garante isso. De que mesmo ainda não tendo chegado lá no céu, eu posso viver aqui na terra com a certeza prévia de que meu nome está registrado lá. Então, primeiro, você tem essa certeza, ela pode vir a mim e a você pela palavra de Deus. Mas essa certeza também é dada a mim e a você pela pessoa do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo nos dá essa certeza. Romanos 8,16, vamos ler juntos, bem bonito, bem forte. 1, 2, 3 e já. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. De novo, mais forte. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. A última vez. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Quem é verdadeiramente salvo sabe que é. Você pode não saber explicar por quê. Eu sei que eu sou, porque eu sei. Eu tenho dentro de mim, dentro do meu espírito, aqui dentro, essa confirmação. Eu não tenho dúvida. Eu não acho que eu sou. Eu não estou me esforçando para ser. Eu sei que eu já sou. É essa certeza que você que me ouve aqui nessa noite precisa viver. Todo dia. Essa convicção. Dessa certeza de que você foi salvo, seus pecados foram perdoados, você foi transformado. Você não é mais a mesma pessoa. Seu nome está registrado no livro da vida. E se Jesus arrebatar a igreja hoje, amanhã, qualquer dia, ou se você se apressar e ir primeiro, você sabe que o seu nome está registrado lá e que você vai entrar no céu. Agora, amados, eu quero olhar com você, porque em Apocalipse capítulo 3, o versículo 4 ao 6, nós vemos ali uma palavra para a igreja em Sardes. Eu quero ler com você. Vamos ler do versículo 1. Vamos ler a partir do versículo 1, Apocalipse capítulo 3. Ao anjo da igreja em Sardes escreve estas coisas. Diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas: conheço as obras que você realiza. Olha só, olha essa expressão. Você tem fama de estar vivo. Você tem o quê? Fama, aparência. Parece que é verdadeiro, mas não é. Era uma igreja famosa, que tinha aparência de estar viva, mas ao ponto de vista humano, natural, viva. Mas diante de Deus, ela estava morta. Versículo 2. Fique vigiando. É o que nós temos que fazer nesses dias. Fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza, não, meu Deus do céu. As obras que você realiza onde? Aqui na terra. Então perceba que para nós salvos, Deus está olhando as obras que nós estamos realizando. Não importa como as pessoas nos veem. Não faz diferença para Deus como as pessoas nos avaliam.
qual é a nossa fama diante das pessoas. A grande surpresa do arrebatamento é que muitos que parecem que estão vivos vão ficar. Fique vigiando, fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza, olhe para quem está do seu lado e diga, mas diga mesmo, não é para você ficar olhando para mim não, é para você olhar para a pessoa e dizer, Jesus está verificando as obras que você realiza. Diga para essa pessoa assim, cuidado. Agora, vocês concordam comigo? Igreja, você concorda comigo que se eu tenho a certeza, a convicção que Jesus está verificando as obras que eu realizo, isso vai me levar a viver uma vida de mais temor? Eu vou me recusar a viver de qualquer maneira? Porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras. Então veja, olha que coisa poderosa. Jesus não vai levar em conta a quantidade. Números impressionam a mim e a você. Deus não se impressiona com números. Aquilo que para os nossos olhos tem fama de vida, que para Jesus vai estar morto, Ele vai julgar estas obras que não têm integridade. O que Deus se impressiona, vamos dizer assim, o que para Deus tem valor, é aquilo que a gente faz com integridade. Diga bem forte 3 vezes a palavra integridade, vai. Verifiquei que as obras que você realiza. Ele está falando para mim e para você, crente. Ele está falando para o crente aqui. As nossas obras não são íntegras. Não são íntegras na presença de quem? De quem? De Deus. Esqueça os homens. Esqueça como os homens vê. Você pode ter muitas curtidas. Deus não curte as nossas obras com o engano que é a imagem do Instagram. Deus não se deixa enganar por aquilo que aparenta certo e bonito. Deus olha para o oculto, para o secreto e para o escondido. Por isso que está lá em Tiago, capítulo 3 fala assim, né? Que não queira muito entre vós ser mestres, porque para quem é mestre, a régua vai ser maior. A minha régua vai ser maior que a sua. Sabia disso? Verifiquei que as obras que você... Meu irmão, se Jesus... Vamos lá. Se Jesus decidisse hoje, colocar aqui, aqui, ali, a minha e as suas obras, para todo mundo ver. Não o que a gente faz, mas se Jesus pudesse projetar o nível de integridade no que eu estou fazendo e no que você está fazendo. Ele vai verificar. Agora vamos continuar aqui. Versículo 3. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Nós nos esquecemos aquilo que recebemos, que ouvimos. Guarde e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão. E você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Versículo 4. Eu acho isso aqui emocionante, versículo 4. Ele está falando para a igreja que tem fama,
Mas aquela fama é só uma fama diante dos homens, porque diante de Deus a história era outra. Aí essa igreja, Jesus fala assim: mas vocês têm aí no meio de vocês umas poucas pessoas. Então significa que era uma igreja grande, uma igreja expressiva, uma igreja de números, uma igreja famosa de status. Eu não estou querendo dizer que toda igreja grande está errada, mas eu quero que você entenda que ser grande nessa terra não significa que é grande diante de Deus. Às vezes uma obra que é pequena aos olhos humanos aqui na terra é uma obra grande diante dos olhos de Deus. Porque a grandeza para Deus não está no número, está na integridade. Mas vocês têm aí em Sardes umas poucas pessoas. Deus sempre tem um remanescente fiel. Sempre tem. Umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas não contaminaram as suas vestes. Veja, olha só. Elas não contaminaram as suas vestes enquanto vivas aqui na terra. E porque não contaminaram as suas vestes, quando chegarem lá, a recompensa, elas andarão comigo. Jesus falando, elas andarão comigo. Meu irmão, as pessoas falam assim, lá no céu, mansão, rua de ouro. Meu irmão, pode ter mansão, pode ter rua de ouro, mas o céu só é céu porque a gente vai andar com Jesus. Pode ter mansão, pode ter rua de ouro, pode ter tudo, mas se Jesus não está lá, eu não quero estar lá. Eu quero estar onde Jesus vai estar. Andarão comigo vestidas de branco. Olha essa parte final. Pois são dignas. O que as qualificou como dignas para serem vestidas de branco e andar com Jesus? Diga bem forte: integridade. Muitos anônimos e desconhecidos na terra. Nós vamos chegar lá no céu e vamos ver que eles já eram famosos lá no céu. Eram conhecidos no céu. Versículo 5. O vencedor. O quê? O quê, gente? Vamos lá. Para ter o vencedor é porque tem o perdedor. Apesar que agora na geração atual, né, todo mundo disputa, todo mundo ganha medalha, porque não pode ter perdedor para ninguém ficar traumatizado. Com Deus não. Com Deus uns vão vencer e outros vão perder. O vencedor significa que tem algo a ser vencido. O vencedor será assim vestido de branco. Agora, por favor, em nome de Jesus, presta atenção no que vem em seguida. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da... Então vamos lá. O nome que está registrado no livro da vida só não é riscado de lá depois que for tido como vencedor. Aí fala assim, de modo nenhum apagarei o seu nome. Ou significa o seguinte, eu só estou garantido depois que eu venci. Eu só estou garantido depois que Jesus você venceu. Vai ser vestido de branco. Seu nome não vai ser riscado mais do livro da vida. Então significa, irmãos, que ainda que eu tenha o meu nome inscrito no livro da vida, é possível que, depois que este nome foi registrado, esse nome pode vir a ser apagado de lá. Quem entendeu isso aqui, diga amém. É possível que você tenha o nome lá, registrado no livro da vida. Mas uma vez registrado,
esse nome pode ser apagado. Então, muitos se esqueceram que existe uma doutrina bíblica que ensina, que mostra que o crente pode perder a sua salvação. Em Hebreus capítulo 6, o versículo 4 até o versículo 6 diz assim: é impossível, pois, aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e o quê? E caíram. Versículo 5, versículo 6, e caíram. Sim, é impossível. Outra vez, é impossível. A Bíblia diz que é o quê? É? Mais forte, é? Impossível. Então ele está falando de pessoas que foram verdadeiramente salvas e caíram. Ele está dizendo, é impossível. Ele não está falando daquela pessoa que desviou. Pessoa que está desviada, mas ela está desviada. Eu já conversei, você já deve ter conversado com tanta gente que está desviada. Você fala com essa pessoa e essa pessoa fala assim, eu sei que eu estou errado. Eu sei que eu tenho que voltar. Eu sei que aqui não... Você já conheceu alguém assim? Ele não está falando desse desviado. Ele está falando daquela pessoa que caiu, a mente dela está cauterizada. Essa pessoa, ela apostatou da fé, ela voltou as costas para Jesus, ela negou Jesus, negou a salvação. Ela não se importa se ela está salva, não salva, isso para ela... É impossível outra vez renová-las para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e o expondo à zombaria. Então perceba, amados, como é importante eu e você nos mantermos fiéis até o fim. Você tem que começar a sua carreira cristã bem e você tem que fechar com chave de ouro. Eu vou repetir, Jesus está voltando. Ah, pastor, se eu falando assim dá até medo. Irmãos, eu não quero aqui trazer medo no coração de ninguém, mas eu quero sim trazer temor na minha e na sua vida. Temor é saber que eu não posso viver de qualquer maneira. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, o versículo 5, o vencedor, Jesus falando que o vencedor será assim vestido de branco. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, olha que coisa linda. Confessarei o seu nome. Ele confessará o nome de quem? Daquele que for salvo. Se eu e você somos verdadeiramente salvos, é o nosso nome que ele vai confessar. Jesus vai fazer isso. Confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Lá em Mateus é que a gente vê isso, Mateus capítulo 10, o versículo 32 e o versículo 33 diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, eu também o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. É a promessa. Se nós vivermos aqui, agora entenda, ouça isso, porque nós usamos muitas das vezes esse versículo no momento do apelo, para a pessoa levantar a mão, confessar Jesus como Senhor e Salvador, e está certo, pode ser, é válido também, mas essa confissão não é só naquele momento de receber Jesus. Confessar Jesus diante dos homens está falando de como eu vivo diante dos homens. A minha vida diante dos homens é a minha confissão. Eu confesso Jesus diante dos homens como eu vivo. Cadê o amém aqui, gente? Vamos lá. A minha confissão diante dos homens
é como eu estou vivendo agora aqui na terra, diante dos homens. Jesus garante, quem me confessar diante dos homens, quem viver de um modo que confesse o meu nome diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Versículo 33 de Mateus 10 diz, mas aquele que me negar. Como é que nós negamos Jesus? Com a nossa vida. Existe um modo, um estilo de vida que confessa Jesus, mas também existe um modo e um estilo de vida que nega Jesus. Então, é possível que você com a sua boca esteja falando algo, mas com a sua atitude você esteja negando. Então, é uma confissão que envolve sim a sua boca, mas também envolve o seu estilo de vida aqui na terra. Como você está vivendo, o que você está praticando, o que você está fazendo. Então existe essa promessa. Ao vencedor, assim será vestido de branco, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Mas o outro lado também é verdade. Se você negar, se você viver uma vida aqui que negue a Jesus, você será negado diante do Pai e diante dos anjos. E agora para fechar, 2 Pedro capítulo 2, o versículo 20. Então, amados, essa palavra, entenda isso. Oh meu Deus, essa palavra, ela pode não empolgar o culto. O culto não fica empolgante com uma palavra como essa. O culto, não, vocês nem ficam muito animados com uma palavra como essa. Mas deixa eu dizer algo para você com todo amor, com carinho. Eu não sou o seu empolgador. Eu sou o seu pastor. Eu vou dar contas diante de Deus do que eu prego nesse púlpito. Te empolgando ou não é a verdade da palavra de Deus. Te empolgando ou não. Te empolgando ou não, te entusiasmando ou não, eu tenho a tarefa de preparar cada um que Deus confiou a mim para apresentar diante de Jesus. Essa é a tarefa mais importante. Não te empolgar. Você não veio para um stand-up. Você não veio para ouvir um comediante falar coisas engraçadas. Eu vim tratar da sua alma eterna. Eu vim tratar do seu destino eterno. O tempo está acabando, Jesus está voltando. Não há muito tempo. Essa mensagem é urgente. Ela pode não arrancar, glória a Deus, aleluia. Ela pode não arrancar risos. Ela pode não levar você a ficar empolgado. Mas desde que essa palavra leve você a ficar santo, para mim está ótimo. Eu não meço o sucesso do que eu prego pela quantidade de amém que você dá. Eu meço o sucesso por aquilo que eu prego pela medida de transformação que acontece em nosso meio. Nós vivemos uma geração que se empolga com mensagens de coach, de ajuda, essas coisas. Isso pode não te empolgar, mas se você receber no teu coração, isso vai te santificar. Que é o que conta. O que adianta você estar empolgado da igreja e perdido? Rapaz, hoje, palavra, nossa, que empolgado, rapaz. Ficou empolgado e perdido. Eu quero que você saia daqui reflexivo. Eu quero que você saia daqui hoje com a minha voz na sua mente até 3 horas da manhã. Pensando.
pensando, na seriedade, no peso do que você está ouvindo aqui. Chega às 4 horas da manhã, o Espírito Santo usando cada vez. Rapaz, eu nunca lembro de nada, hoje eu lembro de tudo que o pastor falou. Aí que você dobra o teu joelho lá no teu quarto, se resolva com Deus e você vai ser salvo e transformado. Isso é mais importante. Agora veja a seriedade da gente perseverar. Nós temos que perseverar até o fim. E Jesus está voltando, nós estamos nos últimos dias, nos últimos momentos. Ainda, nesses últimos dias, nós podemos ainda fazer os ajustes. Mas olha só, 2 Pedro 2, a partir do versículo 20, diz assim: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou seja, depois de ser salvo, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam, não é o diabo, sou eu e você que se deixa ser. Não responsabilize o diabo aquilo que é um problema da sua carne. O diabo só pode fazer na minha e na sua vida se a gente der lugar na nossa carne. Se deixam enredar de novo, e são o quê? Vencidos. Então você pode se deixar enredar e ser vencido por isso. O seu último estado se tornou o quê, gente? Pior do que o primeiro. Pior é a pessoa que conhece o Evangelho, conhece Jesus, foi salvo, agora se deixa enredar, é vencido pelas coisas dele. Ele é pior agora do que quando ele era pecador. É o que a Bíblia está falando. Pior. O seu último estado se tornou pior do que o primeiro, versículo 21. Coloca aí para mim o versículo 21. Pois teria sido melhor. Eu não sei, irmão, como tornar isso assim legal, suave. É a Bíblia que está falando. É o Espírito Santo. Não sou eu não, gente. Pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça. Do ponto de vista, é melhor para Deus. Que nunca tivesse conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhe havia sido dado. Versículo 22. Como com eles aconteceu o que diz certo provérbio, muito verdadeiro. O cão volta ao seu próprio vômito. E a porca lavada volta a rolar na lama. Quem escolheu usar essa linguagem pesada, não fui eu não fui eu que escrevi isso. Está na Bíblia. Foi inspirado pelo Espírito Santo. É como se a Bíblia dissesse, olha, cuidado, para que vocês não sejam como um cachorro que volta para o seu próprio vômito. E não seja como um porco que é lavado, mas volta a rolar na lama. Ele está dizendo para mim e para você, persevere, meu irmão.
Persevere, igreja. Persevere, homem de Deus. Persevere, mulher de Deus. Persevere, adolescente, persevere. Jovens, perseverem. Persevere. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar. Meu irmão, que eu e você não sejamos como a porca lavada. Que a gente não volte a rolar na lama do pecado, na lama das coisas deste mundo, mas que pelo poder do Espírito Santo, pelo um desejo intenso de vencer a carne, vencer o mundo, vencer o diabo, a gente consiga ser fiel até o fim. Perseverar até o fim. Que pelo poder do Espírito Santo, que eu e você sejamos achados dignos de sermos vestidos de branco e andar com Jesus. E de modo nenhum nosso nome será apagado do livro da vida. Que quando formos tirados dessa terra, comparecermos diante de Jesus, e esse livro for aberto, vai abrir lá, ordem alfabética, né? Letra V. Já pensou? Na hora que Jesus virar a página, eu já vou ter o suador. Jesus, procura direitinho, meu nome tem que estar aí, Jesus. Vira a segunda página. Achei, está aqui. Aí Jesus olha para mim, estou te trolando. Vamos ficar em pé. Amém. Quem recebe essa palavra?